Sejam todos bem-vindos ao primeiro sarau poético maranhense. Esse sarau só é possível através do apoio da Secretaria de Cultura de São Luís, Secult, e de São Luís Cultural através da Lei Aldir Blanc. Eu sou Claudiana Cotrim, atriz maranhense e amo poesia. No início da pandemia, eu criei um projeto chamado Momento Poesia, com uma pergunta simples: qual a poesia que marcou a tua vida? Ou qual o poeta que marcou a tua vida? E eu comecei a receber inúmeras poesias nas minhas redes sociais, por e-mail. Então eu distribuí, essa pergunta primeiro para os amigos e depois isso foi crescendo. E eu realizei mais de 100 lives nesse período. No início da pandemia eu estava fazendo todos os dias. Realmente eu tive um mergulho de poesia na poesia. Me senti muito próspera e acredito que a poesia ela tem um poder gigantesco de aproximar, um poder de trazer um afeto, um esclarecimento. Então a poesia ela me ajuda muito em ver o mundo mais colorido, mais real. Hoje eu fiz uma seleção de poesias maranhenses com autores nascidos aqui, grandes autores. Eu gostaria muito de apresentar para quem não conhece, o mundo, o Brasil afora, os nossos grandes escritores, poetas. Hoje nós vamos falar 8 poesias de 8 autores maranhenses. Na verdade eu escolhi um pouquinho mais, eu escolhi 2 poesias, dependendo do tempo que a gente tem aqui, que é um tempo curto, mas eu gostaria de iniciar nosso primeiro sarau poético maranhense com Ferreira Goulart. Bem, Ferreira Goulart dispensa apresentações, é um gigante da literatura. Ferreira Goulart nasceu em São Luís do Maranhão em 10 de setembro de 1930 e morreu no Rio de Janeiro no dia 4 de dezembro de 2016, deixando muita literatura boa pra gente e muita saudade. Eu vou falar 3 versos do poema sujo que diz assim: a cidade está no homem, quase como a árvore voa no pássaro que a deixa. Ferreira Goulart. Poema sujo, a gente vai fazer uma live, um encontro só para falar o poema sujo inteiro, que é fabuloso, é um presente. Quem não conhece, eu indico ler correndo. Mas hoje eu escolhi Não Há Vagas, do Ferreira Goulart, que é um poema bem atual e urgente. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila no seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhoras e senhores, o poema está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvem, a fruta sem preço. O poema, senhoras e senhores, o poema não fede nem cheira. Ferreira Goulart. É forte, atual e preciso ler poesia, ler Ferreira Goulart, ler Fernando Abreu, que é o nosso segundo poeta desta primeira live. Meu Tempo é um poema que me toca profundamente. Como eu vou falar Fernando Abreu agora de coração aberto, eu sugiro que vocês também façam uma respiração completa e abram o coração para receber um pouco mais de poesia. Chama Meu Tempo. Sou, como se diz, um poeta do meu tempo.
Mas o meu tempo não é o seu tempo, nem o tempo da maioria, nem mesmo o da minoria. Meu tempo é o meu tempo. É algo que levei a vida toda para construir e respeitar e reverenciar. Meu tempo talvez seja o tempo do homem velho sentado na porta de casa, imune ao medo que tentam inocular nele. O tempo da caixa de supermercado e seus acessos de combustão espontânea. O tempo do carteiro, sufocado pela decadência de sua missão. O tempo dos que fugiram e agora pensam que agiram certo. E dos que foram mandados embora e reuniram sua magia há 500 anos. Com toda certeza, o tempo dos gatos e de alguns cachorros, não todos. Para eles, esses poemas e todos que virão, e para você também, mas vai ter que merecê-los, como tive que merecer escrevê-los. E isso não é necessariamente uma questão de tempo. Fernando Abreu. Vamos agora para o Celso Borges. Maravilhoso Celso. Eu adoro a síntese da poesia, mais ainda o poder que ela tem de despertar 1000 conteúdos na minha cabeça, no meu coração, no meu ser. Porque poesia a gente lê com o corpo todo. E no período da pandemia, que eu comecei as lives, eu fiz um grande exercício de ator, que é se mostrar, ler a poesia, opa, não ficou boa, ler de novo a poesia e mais uma vez. Poesias que eu já tinha lido na época da faculdade, 18, 19 anos, eu tive a oportunidade de reler agora. E olha, uma outra leitura, outra compreensão, até porque aos 18 anos, 19, eu tinha um conhecimento que agora aos 50 mudou tudo. Então, quem falou assim, eu já li essa poesia, já conheço, lê de novo, vamos experimentar, é um exercício maravilhoso, eu indico. Imagina ser tocada 1, 2, 3, 4 vezes pela mesma poesia, fantástico. Celso Borges, Now. O sucesso do amanhã é um comércio que desconheço como poeta. Não me cabe exercitar a beleza do futuro ou colorir utopias quase sempre alheias. Eis o preço que pago por trazer comigo o presente em estado de emergência. O presente em estado de emergência. Ai, fiquem com esse verso, é bonito demais. O que acontece ao ouvi-lo? A segunda de Celso, Natureza Viva. Natureza viva. A fruta cai do galho, não tem prato embaixo, não tem mesa, não tem chão. Invento a fruta amassada em pleno voo. Que delícia! A poesia fica, ela acontece, ela reverbera, é o tempo da poesia. E a terceira do Celso, bem curtinho, bênção. Tua bênção, poesia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Canto! Eu amo Celso Borges, essa poesia. Amo, vou repetir. Bênção. Tua bênção, poesia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Canto, 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 canto. Só agradecer esses poetas maravilhosos por colorir o nosso dia, a nossa vida, as nossas emoções. E a primeira mulher do dia, Lúcia Santos, uma poetisa maravilhosa que eu tenho o prazer de falar fio terra, divertida. Você diz que poesia não dá ibope, pois meta seu dedo sem tato na tomada da palavra para ver se ela não dá choque. Boa, né?
divertida. Mãos ao alto, a segunda. Chega de esconde-esconde, brincadeira de gato e rato, chapeuzinho, lobo mau. Descortinemos o palco e o público de pé aplaudirá nosso ato. O amor caiu de 4. Lúcia Santos. Agora eu trago a Lindevânia Martins. Instruções para a jovem arqueóloga. Ouvidos e olhos atentos, escavar além do chão, explorar o subterrâneo e o sótão. O fosso da memória é profundo. Os ossos ainda se decompõem na fria escuridão dos armários, enquanto as gavetas da história oficial acumulam arquivos corrompidos. O mal que sai da boca do homem não se equipara àquele que sai das trombetas do Estado, na disputa sobre qual voz será a mais aguda para contar nossa história. Só quem não olhar para trás se tornará estátua de sal. Lindevânia Martins. É forte. Eu tenho mais uma dela chamada Pragmatismo. Para dar uma quebra. Pragmatismo. Ao que me acusa de não ter coração, digo, é verdade. Mas desaperta a calça, remove o cinto. There is no love. Mas ainda temos uma cama e uma garrafa de vinho tinto. Lindevânia Martins. Delícia, né? Ela traz o peso da palavra e ela traz a leveza. Eu adorei, Lindevânia. Deu uma respirada. Tem poesias que mantêm a nossa respiração tensa. Tem poesias que a respiração fica... É quando a gente se deixa. Quando a gente deixa a poesia entrar, se mistura com ela, se permite, né? Qualquer leitura que a gente faça, seja de prosa ou verso, a gente precisa se permitir a um diálogo, a uma mistura, não é verdade? Bem, nosso próximo poeta do nosso primeiro sarau poético maranhense, Samarone Marinho. Samarone Marinho, meu amigo pessoal, gostaria de fazer uma pergunta antes da primeira poesia do Sam, com o Cham. Qual a poesia maranhense que marcou a tua vida? Ou qual a poesia ou poeta maranhense? Se você não lembra da poesia, não tem problema, sugira um poeta. Nosso segundo sarau vai ser baseado nas respostas de vocês. Podem responder aqui nas minhas redes sociais, Claudiana Cotrim. Vou responder e acolher todos. Tentarei fazer todas as poesias sugeridas. Retomando com Samarone Marinho, O Lago. Narciso, no fundo do lago, confessou: venha, venha logo que o dinheiro é a alma do negócio. A segunda, de Samarone Marinho, chama Intervalo. O sapato sulca o silêncio atrás da vidraça. O sapato sulca o silêncio atrás da vidraça. Máquinas fervem. Homens dizem adeus. Resta-me apenas a ressaca do café da manhã, disse. E a terceira, Desconstruindo Suíça. Ao fim da tarde, o desejo se dissipa nos vales. Não há sol para todos. Samarone Marinho. Eu falei ainda há pouco da síntese. Como é importante poetas, escritores que mergulham
num texto gigante, nos tocam e mergulham em pequenas palavras, em versos e tocam tanto quanto. Eu gosto tanto da poesia expandida quanto da poesia sintética. Todas me tocam profundamente se tiver essência, raiz, emoção, sentimento, história. Recentemente eu fui no lançamento do livro do Eduardo Júlio. Eu gostaria de ter todos os livros aqui para mostrar para vocês, mas como ele está novinho, ainda tem cheiro de livro novo. Ai, é uma delícia o livro. Bem, eu tenho ainda costume de ter livros, de comprar livros, de ganhar livros, de presentear livros. É um bom presente para o Natal. Aliás, para qualquer época, né? Então, eu fui no lançamento desse livro e vou falar uma poesia do Eduardo Júlio para vocês agora, que chama Quietude. Quando a guerra começou, brincávamos na praia, como de costume, desde quando a cidade surgiu. Na verdade, toda a calmaria durou menos de 10 segundos, tempo suficiente para queimar o único retrato da família. Ninguém do clã saiu ferido, é certo, mas ainda estamos perplexos com a solidão que sentimos. Eduardo Júlio. Quietude, que ainda está com cheirinho. Ai, de livro novo, delícia. Escolhi mais uma do Eduardo, chamada Imagem. Até hoje não temos certeza se a viagem foi completada ou não. A que horas partimos, se chegamos a nos despir, a posição improvável dos planetas, o momento em que fomos resgatados. Vou ler mais uma vez. Imagem. Até hoje não temos certeza se a viagem foi completada ou não. A que horas partimos, se chegamos a nos despedir, a posição improvável dos planetas, o momento em que fomos resgatados. Eduardo Júlio. Nosso próximo poeta, Wilson Chagas. Wilson, meu amigo de mais de 30 anos e uma pessoa muito importante na minha vida. Meus primeiros livros foram presentes desse grande amigo, que hoje é escritor, que hoje é realizado como poeta, como professor. Eu trouxe A Poesia Rompe o Silêncio, do meu amigo Wilson Chagas. A poesia rompe o silêncio feito raio e trovão, tempestade, cortando o céu de meu pensamento. É que nem onda lavando o sal da pedra, luz de fogo, labareda, lâmpada acesa a alumiar a sombra do esquecimento. A poesia é a palavra feito brisa, bruma, brasa, calma, nuvem, cinza. A poesia pipa solta ao vento, riscando o azul do céu de cor e movimento. É carne crua, pele nua, rua e lua, boca tua. A poesia fala. Se doce ou ácida, fere o peito feito bala. A poesia exala, é perfume de flor, se densa ou leve, borboleta, sonho, canção de amor. É coração que não se cala, inspira o corpo quando é alma. Wilson Chagas. Couto Correa Filho é o nosso derradeiro poeta deste sarau. Crepúsculo espanhol. Dentro da praça, a tarde. Dentro da tarde, a arena. Dentro da arena, o touro. Dentro do touro, a casta. Dentro da casta,
o ódio. Dentro do ódio, a dor. Dentro da dor, o sangue. Dentro do sangue, o fim. Que o touro pressente e chora. Anoitece. Dentro da dor, o sangue. Dentro do sangue, o fim que o touro pressente e chora. Anoitece. Eu conheci este livro, que não tá para venda, né? O Riba da Poense, meu amigo do peito, conseguiu esta edição. É um livro muito delicioso que eu tive a oportunidade de conhecer e gostaria de ler mais um do Couto, O Arrastamento. Primeiro, arrastaram-no a uma vida imprópria. Mais tarde, arrastaram-no para a arena. Mesmo depois de morto, ainda arrastaram pela arena. Couto Correia Filho, Flor, Espanha. Uma preciosidade de livro. Dando continuidade ao nosso primeiro sarau poético maranhense, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Qual a poesia ou poeta maranhense que marcou a tua vida? Responde pra gente. Eu vou ter muito prazer em acolher a tua poesia, a tua sugestão. O nosso segundo sarau poético maranhense vai contar com a tua colaboração. Bem, vou fechar com Ferreira Goulart, que foi com quem eu comecei. Ferreira Goulart, vamos ver uma poesia, Falar. A poesia é de fato o fruto de um silêncio que sou eu, sois vós. Por isso tenho que baixar a voz, porque se falo alto, não me escuto. A poesia é, na verdade, uma fala ao revés da fala. Como um silêncio que o poeta exuma do pó, a voz que jaz embaixo do falar e no falar se cala. Por isso, o poeta tem que falar baixo, quase sem fala, em suma, mesmo que não se ouça coisa alguma. A poesia, ela te exige mais e mais leitura, mais e mais mergulho. Não existe relação com a poesia superficial. Precisa de mergulho, de profundidade. Quer ver uma coisa? Eu vou repetir essa poesia. Agora que eu já sei da história da poesia, da cor da poesia, da sensação da poesia, eu posso ler de uma forma mais confortável. Eu não tinha planejado essa poesia exatamente por esse exercício. Vamos ver se eu consigo. Falar. A poesia é de fato o fruto de um silêncio que sou eu. Sois vós. Por isso tenho que falar a voz baixa. Por isso tenho que baixar a voz, porque se falo alto, não me escuto. A poesia é, na verdade, uma fala ao revés da fala. Como um silêncio que o poeta exuma do pó, a voz que jaz embaixo do falar e no falar se cala. Por isso, o poeta tem que falar baixo, baixo, quase sem fala em suma, mesmo que não se ouça coisa alguma. Sinta a poesia, sinta a poesia, receba a poesia. Estamos encerrando o nosso primeiro sarau poético maranhense com Ferreira Goulart. E eu gostaria de agradecer profundamente a presença de vocês que ficaram comigo até aqui. Gostaria de perguntar, qual a tua poesia predileta? Quando você pensa em poesia, uma música, eu recebi muitas músicas como mensagem, né? E
É difícil tirar, quando a gente conhece uma poesia que foi musicada, é difícil tirar a música, essa melodia e deixar a poesia pura e a gente reconstruir. Por isso eu convido vocês a reler as poesias prediletas de vocês, é muito importante. O Momento Poesia ele foi muito rico porque ele me possibilitou encontrar vários autores, eu tive a oportunidade de entrevistar autores maranhenses, inclusive, entrevistei o Fernando Abreu, entrevistei o Wilson Chagas, entrevistei a Lúcia Santos, entrevistei o Celso Borges, entrevistei várias pessoas do Rio de Janeiro. Quando eu fazia a pergunta, qual a poesia que marcou a tua vida? Eu recebia muitas poesias e eu pensava, gente, as pessoas gostam muito de poesia, por que elas não estão lendo poesia? Uma pessoa me disse que acha difícil ler poesia, acha que a escrita, a forma, né, de ser escrita em versos, distancia da compreensão. Claro, a estrutura da prosa é completamente diferente da estrutura da poesia. A poesia, ela abre mão de conectivos, né? Ela não tem compromisso com uma pontuação, com frase, oração, período. A poesia é muito mais livre, muito mais complexa. E por isso, né, eu acho que ela toca em lugares que às vezes a gente ainda não percebeu. A Clarice Lispector, ela diz uma coisa curiosa, numa entrevista ela dizia que achava muito estranho as pessoas que liam 1, 2, 3, 4 vezes a sua obra. Como pode, né? Então, tudo bem, um texto em prosa às vezes é mais difícil a gente reler um romance. Mas a poesia não, a gente lê 1, 2, 3, 4 vezes, lê 10 vezes e na 11ª percebe uma palavra, uma expressão, um gesto que está ali que a gente não tinha percebido, um contexto histórico. Então, realmente eu convido vocês a esse grande mergulho, esse lugar do desconhecido, o lugar da fantasia e da realidade que culmina, né? Refaço essa pergunta para vocês. Qual a poesia maranhense? Porque nesse momento nós vamos nos dedicar ao sarau poético maranhense e eu quero trazer muitos autores maranhenses com a tua sugestão. Me segue na rede social, Claudiana Cotrim, e responda qual a poesia maranhense que marcou a tua vida, qual poeta. Quero agradecer à Secretaria de Cultura, Secult, e São Luís Cultural através da Lei Aldir Blanc. Meu trabalho com a poesia não termina aqui. Vamos para o nosso próximo encontro, o nosso segundo sarau poético maranhense. Um abraço carinhoso, cheio de poesia para vocês. Até a próxima!